Bombardeiro israelense atinge sul do Líbano após lançamento de foguete do Hezbollah. Bombardeiros israelenses atingiram cidades do sul do Líbano nesta quarta-feira em resposta a um novo ataque com foguetes do poderoso grupo armado Hezbollah, enquanto a violência transfronteiriça se estendia pelo quarto dia. O Hezbollah disse ter disparado mísseis de precisão contra uma posição israelense, em resposta à morte de seus membros em bombardeiros israelenses no início desta semana, prometendo respostas decisivas aos ataques em territórios libaneses, especialmente os mortais. Os militares israelenses disseram que estavam atacando o Líbano depois que uma de suas posições no norte, perto da cidade de Israel de Arab al-Hamesh, foi alvo de tiros antitanque na quarta-feira. Israel não forneceu imediatamente detalhes sobre as vítimas. Uma fonte de segurança libanesa disse que o Hezbollah disparou 2 mísseis de precisão contra Israel e que o grupo considera seu inimigo jurado. Os libaneses que vivem nessas cidades dizem que a violência recente trouxe de volta memórias do verão de 2006, quando o Hezbollah, apoiado pelo Irã e Israel, travaram uma guerra brutal que durou um mês. A estação de televisão libanesa local Al Jaded transmitiu imagens de nuvens de fumaça branca saindo de uma região arborizada perto de algumas casas e terras agrícolas de Daira. O Hezbollah e a facção palestina Hamas reivindicaram ataques do Líbano na terça-feira. O Hezbollah do Líbano disparou um míssil teleguiado contra um tanque israelense, publicando um vídeo de sua destruição. E o Hamas disse que lançou uma salva de foguetes contra Israel. Nós temos o Ocidente declarando apoio a Israel. Nós temos toda uma condição bélica que Israel tem, né? E nós temos conflito Irã, nós temos os árabes, nós temos palestinos, nós temos o mundo e nós estamos observando uma segunda guerra, um segundo conflito. A guerra da Ucrânia já está se estendendo, aí daqui a pouco está completando 2 anos e parece que não se tem um término para esse conflito. Nós noticiamos aqui semana passada uma aldeia que quase foi dizimada na Ucrânia. E agora nós estamos vendo aí um número de mortos, 2.500. Isso vai continuar subindo. Os ataques continuam. O Hezbollah agora também. Junto, né? Junto. Teherã disse não ter nenhum envolvimento. Mas parabeniza o Hezbollah e festeja a ação. Nós entendemos toda essa questão política, religiosa, as tendências, mas a coisa lá está pegando fogo. E não é brincadeira, nós estamos falando do Oriente Médio, nós estamos falando de um barril de pólvora, onde povos milenarmente guerreiam entre si. Eram tribos que guerreavam e foram evoluindo, e é essa questão, tanto basicamente religiosa, né? Basicamente religiosa. Não tem como, né, dissociar o que está acontecendo da religião, porque foi como o Márcio disse, né? Evoluímos, mas não evoluímos. Mais ou menos, não é? Porque você veja, o motivo de tudo isso é porque cada um interpreta um livro de uma maneira diferente, né? Colocando isso, a gente sabe a maneira como esses grupos terroristas, o Hamas, o Hezbollah e tantos outros que tem, eles querem implantar nada além da Sharia. O estatuto do Hamas é muito claro e convido as pessoas que nos ouvem e nos assistem a ler. Joga no Google, Estatuto do Hamas. Qual é a primeira parte, a lição maior, né, o objetivo maior do Hamas? Dizimar, eles usam essa palavra. Qualquer pessoa, né, por assim dizer, que não professe a fé deles. Então aí entra cristãos, israelitas, não cristãos, qualquer outro tipo de religião, indianos. Essa é o norte, né, o que permeia esse tipo de extremismo. Então, repito aqui, não se trata aqui de falar os palestinos não têm direito de ter um lar. Claro que tem, todo mundo tem, os palestinos, os árabes, seja quem for. Contudo, esses grupos extremistas, Hamas, Hezbollah, são os grandes patrocinadores e únicos responsáveis pelo que a gente está assistindo. E vou além.
são covardes. Covardes da pior maneira. Por quê? Ontem foi noticiado na rede CNN internacional onde eles ficam, né? Os soldados, os cabeças grandes e os armamentos ficam em bunkers por baixo subterrâneos. Eles ficam lá muito bem guardados. E quem eles colocam na frente? Os civis, crianças, mulheres, idosos. Quando o Israel, que não atacou nenhum alvo, sem antes avisar, evacuem os locais, o que eles fazem? Não deixam a população sair. Por quê? Quando as fotos vierem, olha, mataram inocentes. Então é isso. Não é nada além disso. É terrorismo, covardia e barbárie. Esse é o termo que não existe outra coisa, né? Falta até palavras para a gente qualificar e nominar isso. Como eu falei, vocês já perceberam que o tráfico faz algo muito parecido aqui no Brasil e que as táticas são muito parecidas. A verdade é a seguinte, mais uma vez, toda essa guerra ela é lamentável, está entrando muita gente pesada nisso. O Hezbollah ele tem um poderio bélico maior do que o Hamas, então isso pode realmente se converter numa briga um pouquinho pior, mas a gente deve lembrar que o poderio de Israel também é muito potente. Quando eles acionam aquele domo, eles conseguem proteger boa parte do seu território. E tudo isso é muito importante para ser mantido, porque resguarda um pouco ali da população de Israel. O Hamas ele obteve sucesso porque esse ataque foi surpresa, né? E um outro ponto também que não foi explorado ainda pela mídia é o fornecimento dessas armas. Captaram algumas fotos em que foguetes típicos da Coreia do Norte foram fornecidos para o Hamas. Então vocês percebam que todo esse pessoal aí que tem essa ideologia podre, que é a esquerda, eles estão muito conectados. É Coreia do Norte, é Rússia, esses islâmicos, então é uma situação muito complicada. Como bem disse a doutora Denise, o Estatuto do Hamas ele prevê a implantação da Sharia. E isso não é brincadeira, né? Ontem mesmo eu estava ouvindo um rabino na Rádio Jovem Pan, e ele falava que, olha, eles têm a ordem de matar todos que eles consideram hereges. Então, se você é um herege por ser cristão, por ser judeu, por ter qualquer outra confissão de fé que não seja deles, você é um herege que merece morrer. Ou seja, é um extremismo muito pesado e que leva a esse tipo de situação. Então, essa briga não é brincadeira. É bom que o mundo acorde e vê que com certos grupos não se tem diálogo. Com certos grupos o diálogo é esse. É a parte bélica, é você colocar o poderio estatal em cima ou você sucumbe. Porque pensar que vamos negociar, vamos fazer acordo de paz, você está lutando contra pessoas que não pensam em paz, não pensam em nenhum tipo de ética, nenhum tipo de nada. A única intenção deles é matar, porque eles têm essa promessa de ter as 72 virgens no tal paraíso deles. E assim vivemos. A crença religiosa sendo algo muito forte. Lembrando que é a Terra Santa. Sim. A terra onde Cristo nasceu, a terra onde Cristo viveu, por onde Cristo passou, por onde toda a história da humanidade foi exercida. Essa é a Terra Santa. E o que nós temos? Guerras e mais guerras na Terra Santa. Vamos voltar aqui à questão do Paquistão, que nós falamos ainda esta semana, o terremoto no Paquistão, que houve problemas sérios, graves em relação a essa questão, que houve tremores de terra, vítimas, né, muitos mortos, e o país, que está sob o comando do Talibã, também passa por dificuldades. E não tem como se recuperar se não tiver o auxílio internacional. Né? Então, olha, lembrando que os Estados Unidos saiu do Paquistão já tem algum tempo, né, que devolveu e automaticamente o Talibã assumiu e, claro, né, levando aí a mão dura e o terror da sua administração sobre o povo paquistanês. Só um comentário sobre esse tema também. Eu acho que boa parte desses ataques coordenados aí que a gente vê Rússia,
Coreia do Norte, todo esse pessoal do mundo islâmico, eles também estão muito conectados à fraqueza dos Estados Unidos. A partir do momento que os Estados Unidos ele teve uma fraqueza nas suas políticas internacionais, parece que a coisa degringolou. Aliás, não parece, degringolou de verdade. Infelizmente, muita gente comemorou quando o Joe Biden ele foi eleito, dizendo que o mundo teria paz, que o Trump era a própria encarnação do mal. A grande verdade é que o Donald Trump manteve Coreia do Norte e todo esse pessoal aí do lado de lá muito quietinho. Porque ele, na sua loucura, ele conseguia manter muita gente quieta. Agora parece que o senil Joe Biden não consegue fazer a mesma coisa. Em que pese agora tenha se manifestado, dizendo que apoia Israel, essa coisa toda, mas a verdade é que o mundo está descontrolado e boa parte disso também passa pela fraqueza dos Estados Unidos. Nós tivemos manifestações pró-Israel e pró-Palestina em São Paulo e Brasília. Pessoas se manifestando. E aí eu tenho um brasileiro confirmado, a morte de um brasileiro, depois um segundo brasileiro, e pessoas que estão sendo... Como é que eu vou apoiar algo desta magnitude, tendo em vista que um brasileiro foi morto? Agora, uma notícia que chega agora... Inocentemente, sem ter a menor ideia do que... Porque está tendo uma guerra na Ucrânia, se eu for para lá, eu sei. Uhum. Sim. Agora eu estou numa rave, eu estou num lugar, eu estou participando, eu estou festejando, e aí parece que o Hamas acaba de divulgar que tem um brasileiro entre os que foram sequestrados, né? O Hamas divulgou, o Israel já havia dito isso. Que existem brasileiros. Entre os reféns, que o Hamas, me parece que tem 100 pessoas de reféns, entre eles há um brasileiro. Então, além das mortes dos brasileiros, temos um brasileiro refém. Então, como é que eu vou apoiar algo assim? Como é que eu vou comemorar algo assim? Como é que eu vou levantar uma bandeira? É indefensável. Posso fazer um exercício de futurologia, um pouquinho só? O governo do Luiz Inácio, através de todo o seu aparato, não vai nem ligar para esse brasileiro. Infelizmente, essa é a verdade. O Senado já se posicionou, o Itamaraty, o embaixador já cobrou, e eu acho que o Brasil tem que tomar um posicionamento muito mais rígido agora, que, sem dúvida, além de tudo, existe um brasileiro. Mas a vida do brasileiro é superior à vida... Não, é uma vida igual a todos os outros, é uma atrocidade igual a todas as outras. Outra pergunta pertinente aqui. Nós vimos durante toda a campanha, todo esse tempo, a esquerda, qual era o lema? Tudo pela democracia, somos os defensores da democracia, ministro Alexandre de Moraes, vou salvar a democracia. E agora você vê a esquerda se manifestando massivamente. Ontem em Brasília tivemos que assistir palanque de PSOL, PCdoB, pró-Hamas. Esses são os defensores da democracia? É bom que as pessoas não esqueçam disso nas próximas eleições. Essas são as pessoas que defendem a democracia. Acho que nesse atrito entre Hamas, Israel, Hezbollah, Israel, o que tem que prevalecer é a vida. Exato. É a vida. As decisões é a vida. Mas você não pode colocar nesse bojo pessoas que são de outras nacionalidades que estavam ali por outro motivo e que foram envolvidas nisso. Então isso tem que ser em primeiro lugar, a vida em primeiro lugar. E um ponto importante, Márcio, que você citou, é que não é que a vida do brasileiro valha mais. A questão não é essa. A questão é que para o governo brasileiro ele tem que ir atrás de cada vida de cidadão brasileiro, sim. Ele tem que se importar com cada brasileiro que possa ter sofrido algum problema em qualquer lugar do mundo. Esse é o ponto. Eu vou estar até mudando um vídeo de uma matéria aqui. 10 horas e 24 minutos. Vamos à próxima matéria?